Deus abençoe, preciosos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Valdir Vargas da Silva e gostaria de fazer uma pequena meditação juntamente com os irmãos, ler 2 versículos da Bíblia e alguns parágrafos da mensagem do nosso amado profeta. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O amado profeta de Deus tem pregado uma mensagem, Deus é o seu próprio intérprete, e ele diz no parágrafo 17, de que adianta dizer outra coisa sobre ela? Qual é o pecador que tentaria dizer, quando Deus fez uma promessa e Deus faz isso, que essa interpretação é errada? Isso é o próprio Deus fazendo sua própria interpretação, interpretando. Ele não precisa de que ninguém o interprete. Ele interpreta a si mesmo, manifestando o que ele prometeu que faria. Amém? E também na mensagem A Semente de Discrepância, parágrafo 50, ou melhor, parágrafo 30, o profeta diz: quando o homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho e diz que os dias de milagres são passados, isso é a semente de discrepância. Quando o homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso é a semente de discrepância. Amém? Estamos meditando no que o profeta da era disse, e a Bíblia Sagrada nos informou que aquele que acrescentar ou aquele que tirar, ambos estão errados. Então diz o profeta em uma de suas mensagens, na mensagem O Arrebatamento, parágrafo 134, ele diz: como pode um profeta dizer coisa alguma senão o que Deus põe em sua boca? É uma coisa que Deus faz para que você não possa dizer mais nada. E você nasce daquela maneira. Também na mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, no parágrafo 195, o profeta diz: como poderia ele dizer uma outra coisa quando Deus estava dizendo a mesma coisa? Um profeta deve ser a boca de Deus falando, não seu próprio pensamento. Veja você, ele é tão completamente rendido a Deus, e ele não quer magoar ninguém, mas ele tem que dizer o que Deus diz, porque ele mesmo não tem controle disso. Está vendo? Então vamos ver o que Deus disse, porque o profeta diz que ele não tem controle disso. Ele diz na mensagem Cego Bartimeu: eu vou partir um desses dias, meus amigos. Eu vou deixar o mundo. Eu oro para que Deus tome o espírito que ele me deixou ter e coloque uma dupla porção sobre o meu filho José, para brilhar a luz quando eu tiver partido. Agora, eu não quero partir sem ter alguém para representar, tomar o meu lugar quando eu tiver partido.
Também na mensagem Rainha do Sul, ele diz: eu tenho que deixar o mundo um desses dias, mas eu quero deixá-lo com um coração sincero, fazendo realmente o melhor que puder para o reino de Deus e ir a usar. E desta maneira que eu quero partir. Quero que Deus ajude e ponha o pequeno José, o meu rapazinho aqui, em meu lugar, para continuar no ministério se Jesus tardar. Amém? Não podemos pôr interpretação naquilo que o profeta de Deus falou, num pensamento de Deus expressado através do sétimo anjo. Não estamos colocando o profeta José como oitavo mensageiro, mas estamos dizendo aquilo que o profeta tem dito, aquilo que ele não teve controle, não pôde evitar em dizer, mas disse porque era um pensamento de Deus expressado. E ele, o profeta, é a boca de Deus. O que Deus pensou, o profeta falou para a noiva, para o eleito crer. E ele também diz, na mensagem Minha Comissão, ele diz, eu sou a voz de Deus para vocês. E eu creio que a noiva, o eleito, ele crê na voz de Deus. Não crê numa voz de interpretação, não crê numa voz de uma denominação, de um credo, mas ele crê na voz de Deus. Como eu disse, não colocamos o profeta José como oitavo, mas colocamos o profeta José aonde o Espírito Santo colocou. E diz o profeta da era, na mensagem então, tendo conferência, meu primeiro propósito é viver para Cristo, para o meu ministério. O segundo, eu gostaria de viver o tempo suficiente que eu pudesse ver o meu pequeno José sentado ali e tornar-se um ministro. Tomar o espírito que eu deixarei para ele, que o meu espírito possa vir sobre ele. Quando eu dediquei a Deus de pé nos braços de sua mãe, eu não sei, haviam 10 ou 15 bebês. Quando eu peguei ele, o Espírito me pegou e disse, José, meu filho, você é um profeta. Deus, deixa o meu espírito vir em uma porção dobrada sobre meu filho. E na dedicação, outra mensagem, na mensagem Tendo Sede pela Vida, e na dedicação do pequeno menino no altar, de certa maneira eu fui inspirado para dizer, José, tu é profeta de Deus. Também na mensagem daquele tempo, Deus, quando os meus dias estiverem terminados, eu gostaria de ver José ser um homem que eu poderia colocar esta Bíblia na mão dele, porque no dia da dedicação dele, tu falaste e disse, José, tu és um profeta. Também, na mensagem daquele tempo, o profeta da era diz, porém 6 anos antes dele vir, o Senhor me falou que eu teria esse filho, e deveria chamar o seu nome José. E o pequeno menino está vendo visões e falando coisas que naturalmente acontecem, perfeitamente. Somente algum dia eu espero andar com ele ali embaixo para o Jordão e tomar a minha carruagem e subir. Eu espero que ele grite, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Não podemos dizer mais nada acima daquilo que o profeta tem dito. O pensamento de Deus expressado através do sétimo anjo. Não podemos pôr nossa interpretação, o nosso pensamento, tentar arrumar aquilo que o profeta disse. Temos que ficar com aquilo que ele disse, pois cremos que ele é a voz de Deus. E como ele disse, ele não tem controle, ele não quer magoar ninguém, mas ele diz aquilo que Deus diz para ele dizer.
E a noiva recebe isso e aceita isso e crê nisso e vive por isso. Também na mensagem Queríamos ver a Jesus, o profeta diz: olhe para José, nascido entre seus irmãos, odiado por seus irmãos, amado por seu pai, dado um casaco de muitas cores, perfeitamente como Cristo. E na mensagem à Grande Comissão, o profeta diz: e o povo da África fez para ele um casaco de muitas cores, e o irmão trouxe-o. Eu estou enviando de volta a foto dele, o irmão. Eu descobri que aquele pequeno casaco tem 5 cores diferentes. E 5 é o número da redenção. J-E-S-U-S. Aqui eu tenho uma pequena palavrinha do profeta José, publicado em 1997 no livro Capta a Visão, reportagem mundial da gravação A Voz de Deus, escrito por irmão José Mário Brano, na página 63. Algumas pessoas têm uma pergunta sobre mim, imaginando se eu tenho um ministério, ou que parte eu vou fazer a respeito do que o irmão Brana disse concernente a mim. Eu tenho sido perguntado: irmão José, o que você pensa que é sua parte? Eu creio em cada palavra que o irmão Brana disse, seja sobre mim ou qualquer outra coisa. Amém? Eu creio que a noiva do Senhor se alegra em ouvir o que o noivo tem deixado para ela. Não é o ensinamento do homem, mas aquilo que o profeta diz. E ele também diz na mensagem o que faremos com esse Jesus chamado Cristo, no parágrafo 152, ele diz: vou fazer esta pergunta enquanto todo homem e mulher estão quietos. O que você fará com esse Jesus chamado Cristo? Você o aceitará? Você o tomará como seu Salvador? Você será ou você o tirará das suas mãos, lavando-as? Você tentará passar adiante? Bem, meu credo não diz isso, ou minha denominação não crê nisso justamente desse jeito. Está bem nas suas mãos. Você não pode fugir disso. O que fará com esse Jesus chamado Cristo? Seu sangue está em suas mãos, desde esta semana no encontro. Que Deus possa ajudar você, ajudar a mim, a crer em tudo o que o profeta disse. Pois este evangelho, esta mensagem, ela está encharcada com o sangue do Cordeiro, gotejando com sangue esta mensagem. E nós devemos crer em tudo o que o profeta disse. Veja que o profeta disse: o que você fará com esse Jesus chamado Cristo? Amém? Jesus é a palavra. E a palavra é a Bíblia Sagrada e a mensagem trazida pelo William Marion Branham. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a crer e a dizer tudo o que o profeta disse e viver esta mensagem. Pois a Bíblia nos disse que aquele que acrescentar, as pragas serão acrescentadas. E aquele que tirar, será tirado da árvore da vida, será tirado da cidade santa. Mas aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Gênesis capítulo 49, versículo 22, a Bíblia diz que José é um ramo frutífero e os seus ramos correm sobre os muros. Nenhum muro pode parar o ministério do profeta José. Veja bem que
Josué, quando entrou no lugar de Moisés, lembre-se, ele chegou e seguiu com a mesma mensagem de Moisés. O profeta José agora não está trazendo uma nova mensagem, mas está sustentando a mensagem do sétimo anjo. E Josué levou o povo para a terra prometida. E o profeta diz que a terra prometida é o Espírito Santo. E esse ministério do profeta José, na gravação A Voz de Deus, está levando a noiva à terra prometida. Porque o que te dá o Espírito Santo é esta mensagem, na íntegra, vindo diretamente da fonte. Quando o anjo disse para o irmão Brana, volte para Jeffersonville e armazene alimento. E o profeta disse que há um quartel-general. E também o profeta disse em várias mensagens, nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas o profeta disse em várias de suas mensagens que ele é a voz de Deus para nós, para a noiva. E o profeta, ele não tem controle, ele diz aquilo que Deus manda ele dizer. E ele diz também, numa mensagem, muda Deus seu parecer, que Deus não muda a sua maneira de agir. Quando ele falou uma vez, aquela é a única maneira que vai valer até a eternidade. Há a vontade permissiva de Deus, mas a vontade perfeita é aquela que a noiva gosta de estar. E a vontade perfeita de Deus é a gravação A Voz de Deus, deixada pelo profeta da era, comissionado pelo profeta. Ali está o profeta José, distribuindo alimento, não a sua mensagem. O que nós vemos hoje, muitos querem distribuir as suas mensagens, mas ali está o servo do Senhor, o profeta José, distribuindo a mensagem do sétimo anjo. Na gravação, A Voz de Deus, a única fonte original, a vontade perfeita de Deus. E a noiva quer seguir na vontade perfeita. E uma vez que Deus fale, a noiva não tem mais dúvida. Ela fica firme naquilo que Deus falou. E uma vez, em 1997, o profeta José enviou um livro, Aqui me encontro, nada mais posso fazer. Ele diz, num apanhado deste livro, o irmão não deve vender, reproduzir ou distribuir as mensagens gravadas do irmão William Marion Branham em nenhum formato nos Estados Unidos, Canadá ou em qualquer nação estrangeira. O irmão não deve traduzir e ou imprimir o material do irmão William Marion Branham. Isso seria o suficiente para a noiva. Que Deus te abençoe a você crer naquilo que o profeta disse. Seguir a linha do Evangelho, não a linha de uma denominação, a linha de um credo, a linha de uma interpretação, mas a linha do sétimo anjo, a voz de Deus. Amém? Então lembre-se, na mensagem o que faremos com esse Jesus chamado Cristo 152, o profeta diz, está em suas mãos. Ou você o tirará das suas mãos lavando-a, tentará passar adiante, porque bem, o meu credo não diz isto, a minha denominação não crê nisso, justamente desse jeito. Diz o profeta, está em suas mãos. Você não pode fugir disso. O que fará com esse Jesus chamado Cristo? Seu sangue está em suas mãos. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe a crer nesta mensagem na totalidade. E eu te faço um convite para você acessar
www.brana.org e ouvir a voz de Deus, ouvir os sermões do profeta da era. Ali há sermões para você alimentar a sua alma espiritual. Acesse e ouça, alimente a sua alma com a voz de Deus, a voz do sétimo anjo. Lembre-se que na mensagem Porque Não Somos Uma Denominação, o profeta nos ensina que o camelo que Rebeca deu água foi o que transportou ela. E aquele camelo, diz o profeta, simbolizava poder. E esse poder, que é o Espírito Santo, qual você está dando água, dizendo amém, crendo na palavra, é o que te transportará. Se você não alimentar, se você não edificar a sua fé em Cristo, não terá um poder para te transportar no rapto. Mas se você dizer amém, alimentar, você será considerado as virgem prudente, que quando ouvir o clamor à meia-noite, ouviu-se um clamor, eis aí o noivo, saia ao encontro, a sua vasilha estará cheia, transbordando com o Espírito Santo. E o profeta diz na mensagem Ungido dos Últimos Dias, parágrafo 100, que o Espírito Santo é o profeta desta era. Deus te abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.